Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero assim saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? E lembrando que estamos nessa manhã para assim aprender algo de Deus, né, para a sua vida, para as nossas vidas. Eu queria me ater ao texto sagrado de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20 ao verso 24, que nos diz assim, olha. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e foram para o deserto de Tecoa. E saíram Jeosafá e se pôs em pé e disse: Escute, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creia no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creia nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois se aconselhar com o povo, Josafá designou que os deveriam cantar ao Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: Dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, e vieram contra a Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, e para destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres que estavam no chão, e não havia nenhum sobrevivente. Eu queria, mediante o texto que acabamos de ler, fazer uma breve introdução e uma contextualização para o irmão, para o ouvinte, boas novas diante de tudo isso. A narrativa que nós estamos a examinar nesta manhã, ela trata justamente de um contexto de guerra entre Josafá, né, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, né, que vinham para destruir Judá, que era o povo de Deus. E qual a lição primária que eu quero passar para vocês nessa manhã? É que Deus é a nossa segurança. E quando eu trato de segurança, não é simplesmente segurança bélica, no sentido de guerra, no sentido de armamento, mas Deus é segurança na vida como um todo. Ele é segurança alimentar, ele é segurança de saúde, ele é segurança de salvação eterna, e não é simplesmente uma das seguranças, mas ele é a única segurança na vida do ser humano como um todo. E aí eu queria que nós estivéssemos atentando, percebendo a importância que esse texto nos ensina muitas verdades. E entre muitas verdades, lições primárias, eu queria simplesmente destacar 3. A primeira é que o livramento vem unicamente das mãos de Deus. Você vê que o verso 20, a parte B, o rei Josafá diz: Creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros, né? Sejam crentes em Deus, confiem em Deus, porque dele, unicamente dele, vem a única segurança, a única esperança, a única salvação, né? Vivemos num mundo como ao longo da história, um mundo marcado de insegurança. Não é de hoje que o homem pleiteia pela paz. E a maior guerra que o homem tem é a guerra contra o pecado. A maior segurança e salvação que o homem tem que ter é o livramento de fato dele ser conduzido ao inferno. E aqui é um livramento temporário que Josafá passou, mas eu e você está sujeito de fato a viver esse dilema da salvação ou da perdição. E o divisor das águas em tudo isso é o Senhor, como sendo a nossa única e suficiência segurança. E Josafá teve um grande livramento
naquela ocasião. Por isso que ele diz, olha, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. É Deus e unicamente Deus a minha e a tua segurança. A outra verdade que eu queria evidenciar, meus amados, é que apenas em Deus ele nos faz cantar em meio às lutas. Uma das coisas muito importantes nessa história, nessa narrativa, é que o povo conseguia louvar em meio à guerra. O povo conseguia adorar a Deus em meio aos vendavais. E o grande desafio meu e seu é esse. É adorar em meio à pandemia, é adorar em meio à crise existencial, é adorar a Deus em meio às profundas crises no casamento, de família, de falta de pão, de falta disso e daquilo. Mas sabe de uma coisa, que em meio a tudo isso, a gente é chamado a cantar, a adorar, a louvar ao Senhor. E enquanto nós louvamos, Deus faz um milagre. É o que o texto nos diz no verso 21, que o povo cantava ao Senhor, que deveriam louvar ao Senhor, dizendo, dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que a base do louvor do povo ao Senhor era que a misericórdia do Senhor era eterna. E só estamos vivos unicamente pela misericórdia, só estamos salvos unicamente pela misericórdia, só temos segurança mediante a misericórdia. Só estou a falar a você nesta manhã pela misericórdia. Se você está me ouvindo nesta manhã, é unicamente pela misericórdia. E o teu louvor e o meu louvor tem que ser baseado na misericórdia de Deus. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus, isso é insignificância do homem frente à misericórdia de Deus. E o texto deixa bem claro, cantai ao Senhor, não é cantai aos outros, não cantai a pastor, a padre, a qualquer outro segmento, a qualquer outro líder, a qualquer outro guru, mas unicamente o único que é digno de ser louvado e adorado é o Senhor. Eles cantai ao Senhor e deveriam cantar louvores ao Senhor, dizendo, dai graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E aí o verso 22 prossegue dizendo, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada entre os filhos de Amon e de Moabe, no monte Seir. Isso mostra que no momento, a palavra momento é um divisor de tempo que não consegue ser dividido. É algo muito rápido, é algo muito profundo, é algo que não pode ser fragmentado, dividido. Você vê que no momento, de forma instantânea, à medida que eles começaram a cantar, Deus começou a agir. E começou a botar emboscada entre os inimigos de Judá, dando a eles triunfo. Quer você ter triunfo? Cante, o Senhor realmente tem misericórdia, sua misericórdia dura para sempre. Reconheça que você é fruto da misericórdia. O cantar aqui não é simplesmente o cantar de lábios, mas é o cantar de coração. É o reconhecimento da sublimidade de Deus, da supremacia de Deus, de que Ele de fato é a nossa real segurança, o nosso arrimo, a nossa fortaleza. Portanto, no momento em que eles começaram a cantar, Deus começou a agir, fazendo com que os filhos, diz o verso 23, os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. Ou seja, quando o povo começou a cantar, Deus começou a operar. Em meio à luta, cante. Em meio à luta, adore. Em meio à luta, confie. Em meio à luta, ore. Porque é Deus que há de agir no meu e no teu inimigo. Nessa situação tão caótica, nessa situação tão impossível, unicamente Deus é capaz de agir. Mas cabe a mim e a você confiar. E quando eu confio, eu faço, sabe o quê? Eu passo a cantar. Eu canto a vitória antes do fim da própria luta. Eu entendo que eu estou lutando, mas a vitória já é certa, garantida por Cristo na cruz do Calvário, por mim e por ti. E por fim, o terceiro ponto, nós podemos perceber a terceira lição. É quando Deus age, a multidão de problemas se torna em nada. A narrativa diz que Josafá olhou de longe e viu um grande exército vindo em direção a ele. Ele não sabia o que fazer.
Mas ele também diz: os meus olhos estão postos em ti. No verso 24, a gente vê a culminância, a gente vê a conclusão desse grande exército que vinha contra Josafá e o povo de Deus, e ele não sabia o que fazer, a não ser cantar, a não ser orar, a não ser confiar em Deus. A gente vê que no fim dessa história, Deus dá triunfo, onde diz assim, ó, quando, o verso 24 de 2 Crônicas, capítulo 20, quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde se olha para o deserto, procuravam ver a multidão. Eles tentaram ver aquele grande exército. E eis que somente estava avistando apenas cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Você hoje pode estar vendo um grande exército, mas a partir do momento que Deus começar a agir na minha e na tua vida, nós iremos ver o grande exército. Nós vamos ver uma multidão de cadáveres destruídos. As multidões que eu quero aqui é de forma simbólica dizer a você. A multidão que talvez você esteja vendo agora é uma crise, de uma ansiedade, de uma angústia, de uma doença. De todas as mais densas situações e problemas na tua vida. Mas saiba que Deus é capaz de transformar tudo em nada. Essa multidão tão valente que outrora Josafá via, agora estava vendo apenas cadáveres. Eu quero dizer que, por mais que o inimigo venha a ser forte, maior do que o inimigo, maior do que os teus problemas, é o Deus o qual Deus te chama para nesta manhã você adorá-lo. Reconheça a sua benignidade, reconheça a sua misericórdia, reconheça a sua soberania e se ponha diante dele como instrumento inútil, incapaz, indigno, mas entendendo que ele é e unicamente só ele é. Josafá entendeu isso, não sabia o que fazer diante da multidão, mas aquela multidão se tornou em cadáver. Aquela multidão se tornou em nada. Aquela multidão que era intransponível para Josafá era nada para Deus. O teu problema é impossível para você. O meu problema é intransponível para mim. Mas o Deus o qual eu estou pregando, que está falando ao teu coração nesta manhã, é um Deus capaz de fazer o milagre. Que Deus faça um milagre na minha e na tua vida. Que a grande barreira que distancia você de Deus, que é o pecado, ele possa te alcançar nesta manhã. E que verdadeiramente você diga, como disse Judá naquela ocasião, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus te abençoe. Vamos em frente na graça de Deus, porque em Deus, e simplesmente em Deus, e unicamente em Deus, há segurança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa segurança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.